dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo nesta manhã de sábado da nossa AME Planalto. E o tema de hoje é os desafios da bioética. Como é um tema muito abrangente, nós decidimos dividir esse tema. Então, cabe-nos a primeira parte, que será trabalhada hoje, que vai ser sobre fertilização in vitro, embriões congelados e células-tronco. Para esse trabalho de hoje, eu me baseei principalmente no Pentateuco, mas também em obras póstumas e o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, nas principais obras de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, este livro do centro, que é o Saúde Integral, uma interação entre a ciência e a espiritualidade, uma publicação da AME Brasil, no capítulo do Tácito Esgorlon, que fala sobre a fertilização in vitro, embriões congelados e desafios bioéticos. Mas também no livro da doutora Marlene Nobre, Alma da Matéria, Genética Além da Biologia, de Eurípides Cole, e Janela para a Vida, de Francisco Cândido Xavier. Então, para darmos início, é necessário nós entendermos o que significa esse termo bioética. Primeiramente, é uma palavra que é derivada de outras duas palavras existentes, por isso que ela é considerada um neologismo, que são bios, que significa vida, e ética, que significa ética. Então, seria o estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. Primeiramente, ele nasceu no próprio ambiente científico, por uma própria preocupação dos profissionais de saúde, no seu sentido mais amplo, de poder estar protegendo a vida e o seu meio ambiente. Acreditava-se que esse termo bioética tinha sido utilizado pela primeira vez por um cientista chamado Van Potter, em 1971, nos Estados Unidos. Ele tem até 2 livros publicados, um muito conhecido, Bioética, uma ponte para o futuro. No entanto, nós sabemos que estes questionamentos, a questão da bioética, ela é muito mais antiga. Nós podemos trazer aqui na memória a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista fazia pesquisas e experimentos nos seres humanos. E isso acontecia sem nenhum limite, né? Tanto é que isso culminou em 1946, no julgamento de Nuremberg, mas também na Declaração de Helsinki, em 1964, que é onde a Associação Médica Mundial elaborou um conjunto de princípios éticos que pudessem reger essas pesquisas em seres humanos. E pesquisas mais atuais, estudos mais atuais, mostram que, na verdade, esse termo já foi usado antes, em 1927, por um cientista e pesquisador alemão, teólogo, conhecido como Paul Fritz Jahr, que fez um importante artigo publicado na revista Cosmos, cujo título é Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas. Então, nós sabemos que a bioética, ela abrange questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto e da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da genética, entre outros temas. A doutora Marlene Nobre, ela nos traz que bioética é um neologismo simples e conciso que expressa claramente a ética da vida. O anseio de se unir valores éticos e fatos biológicos, e de se usar com responsabilidade o conhecimento no campo científico e tecnológico. Então, ela nos lembra que, diante de todo esse progresso científico e tecnológico, é importante se avaliar diversos aspectos, inclusive os aspectos éticos. Dentro dos paradigmas da bioética, nós vamos encontrar 3 principais critérios, que seria a beneficência, a autonomia e a justiça. A beneficência, segundo a doutora Marlene Nobre, na mesma obra, nos diz que
está relacionada à ação do médico. É o médico poder fazer bem ao seu paciente. Enquanto que a autonomia seria relacionada ou reconhecida pelo paciente nesse poder de tomada de decisão, ou seja, o paciente não sendo mais um objeto. E que caberia à sociedade a justiça. Então, a sociedade deveria garantir essa distribuição universal e igualitária dos serviços de saúde. E isso a gente sabe que é complicado, é difícil, tanto é que ela cita que não é fácil conciliar a articulação de todos estes critérios para garantir uma ação mais justa. E dentro desses paradigmas, que seriam os modelos da bioética, eu deixo aqui registrado dois principais modelos, o utilitarista e o personalista. Lembrando que a máxima utilitarista, a principal máxima utilitarista, é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Então, o que a gente vê neste modelo? Que a qualidade de vida está à frente da dignidade da vida. Uma outra questão interessante nesse modelo é o conceito de pessoa. Eles classificam pessoa como aquela que possa fazer um julgamento consciente. Então, não aceita o conceito jurídico de pessoa aplicado aos embriões, aos recém-nascidos deficientes e também aos pacientes terminais. Já nesse outro modelo, que seria o paradigma personalista, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a defesa da vida física. E essa defesa como sendo o pilar da sociedade. Nós vamos ver o que seria lícito ou não lícito, ou seja, colocando a moral para poder garantir essa defesa da vida. O conceito de pessoa aqui, diferente do utilitarista, já é aplicável a todo ser humano vivo, mesmo que ele ainda não tenha desenvolvido as suas potencialidades, como é o caso dos embriões, ou mesmo que as tenha perdido, como é o caso dos pacientes terminais. E a característica da dignidade ao contínuo. E o que seria esse contínuo? Quando a gente pensa na palavra contínuo, a gente já pensa na sequência, na continuidade. Então, esse contínuo estaria relacionado desde o início da vida até o seu último momento. Então, nesse contínuo, nós encontramos as etapas da vida, desde o ovo, o zigoto, o embrião, a criança, o jovem, o adulto, o velho, ou seja, desde lá do comecinho do ovo até o seu último suspiro no final da vida. E a não interferência e a dignidade dentro de todas essas etapas desse contínuo. Nós vemos que as preocupações com a questão bioética têm cada vez mais aumentado. Nós temos sempre que debater, sempre falar sobre essas questões para que as pessoas realmente entendam o que significa a bioética. Mas isso é um crescente até mesmo no meio científico, no meio das pesquisas, entre os profissionais. Tanto é que em 1983, nós tivemos apenas um artigo publicado naquele ano. Já do último ano até agora, nós já tivemos 2.094 artigos. Se nós colocarmos ali no PubMed para fazer a pesquisa do termo bioética, nós vamos encontrar 34.584 resultados na busca. Então, quer dizer, muitos trabalhos vêm sido feitos relacionados com a bioética, devido à necessidade que nós nos encontramos no nosso momento atual. E quando nós trazemos esse estudo da bioética
para o Espiritismo ele vem trazer muitos esclarecimentos. Esclarecimentos importantes, até mesmo para o nosso entendimento, para que a gente possa ter um melhor posicionamento sobre essas questões e esses temas que muitas vezes são polêmicos. Kardec, nessa obra, O que é o Espiritismo, ele nos traz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, veja bem, Kardec, ele codificou, nos trouxe um espiritismo que tem as suas bases científicas, filosóficas, mas também religiosas. E dentro dos seus princípios, ele nos afirma que a nossa fé, ela tem que se submeter ao critério da racionalidade. Então, ele vem nos trazer que nós não vamos menosprezar a ciência, nós vamos fazer o espiritismo e a ciência caminhar juntos. Isso nós vamos encontrar na Gênese, no capítulo 1, no item 55, que ele fala que o espiritismo e a ciência, que o espiritismo tem que estar a par do progresso, andando para a par. Que o espiritismo ele não vai ficar ultrapassado, porque se a ciência trouxer um conhecimento novo, ele irá se adaptar. Então veja bem, o espiritismo e a ciência se complementam um ao outro. A ciência sem o espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos só com as leis da matéria. Assim como o espiritismo sem a ciência, lhe faltaria o apoio e o controle. Já beiraria essa questão do místico, o que a gente sabe que não é o correto. Então, tudo que a ciência ela puder fazer para o bem da humanidade, vai ter sim o apoio da espiritualidade. E nós vamos encontrar nesse item, Encarnação dos Espíritos na Gênese, que nos diversificados campos da atuação humana, percebe-se a parceria desses dois planos, do plano espiritual e do plano matéria, aonde os espíritos desencarnados, eles trabalham conjuntamente com os cientistas encarnados, emprestando o seu conhecimento e auxiliando na transformação e no progresso material do globo. Então, a espiritualidade, quando nós visamos, a ciência visa o progresso da humanidade, com certeza ela vai estar auxiliando. A gente vê que com o progresso, né, principalmente nas últimas décadas, nós vemos um progresso científico e tecnológico muito grande, principalmente nessa área da biotecnologia. Porque, veja bem, hoje nós já identificamos as subpartículas da matéria, já desvendamos o código genético, através dessa microscopia e de equipamentos e instrumentos delicados, é possível a manipulação das células, já se consegue manipular o ovócito, o espermatozoide. No aparelho de ultrassom 3D, hoje tem até o 4D, nós conseguimos ver de forma perfeita o bebezinho lá na barriga da mãe. Tanto é que é possível identificar más formações, lesões, o que possibilita até mesmo biópsias e cirurgias intrauterinas. As vacinas, quanto benefício nós conseguimos com a vacina e quanto estamos desejando uma vacina nesse momento atual em que estamos vivendo. Os aparelhos, né, que conseguem auxiliar, identificar, auxiliar no tratamento das doenças, o próprio equipamento de respiração assistida que prolonga a vida, o fato de conseguir fazer a clonagem de células. Então, veja só, quanta coisa nós vimos. Às vezes dá aquela impressão de que nós estamos rompendo fronteiras do impossível, coisas que a gente imaginava só nos filmes de ficção científica. Mas nós estamos cada dia mais alcançando tudo isso. Então fica claro a importância de se avaliar realmente os aspectos
éticos, para que a gente possa, a todo custo, defender a vida humana sobre qualquer circunstância. Antes de nós entrarmos nos temas bioéticos mesmo, eu acho importante fazermos algumas considerações. Então, eu vou começar com aquela que eu acho a mais importante no dia de hoje. Em que momento a alma se une ao corpo? Essa é a questão 344, que se encontra no Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos a Kardec foi: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, veja só, ele fala que a vida se inicia no momento da concepção, que a partir daí um laço fluídico liga o espírito àquela célula resultante desta união. Mas o que seria esse laço fluídico? Na Gênese, no capítulo que fala sobre a encarnação dos espíritos, ele nos orienta que quando o espírito tende a encarnar no corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito, se liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Nas obras de André Luiz, principalmente Entre a Terra e o Céu e Missionários da Luz, ele nos traz que a reencarnação, então, tem início no momento da fecundação, através de um processo que exige a regressão, a miniaturização do corpo espiritual, do espírito que vai reencarnar. A organização do material genético que ele vai receber e a conjunção das forças de atração exercidas pelos futuros pais. Então, esta força irresistível que cita na Gênese, nós poderíamos resumir da seguinte maneira: seria então o magnetismo dos pais, mas também o desejo que aquele espírito tem de reencarnar. Em Missionários da Luz, André Luiz nos traz as orientações de Alexandre, quando descreve sobre a reencarnação do Segismundo. E ali ele nos traz que a reencarnação, ela se completa por volta dos 7 anos de idade, mas que ela dá início na concepção, na fecundação do ovócito pelo espermatozoide. E que a partir daí se iniciaria o contínuo, se iniciaria a construção do corpo físico pelo perispírito. O que o professor Hernani Guimarães de Andrade trata como modelo organizador biológico. Então, o papel do perispírito como esse modelo organizador biológico, sendo responsável pela estrutura e pela forma do corpo físico que está em gestação. Nós vemos que os próprios livros de embriologia, a própria embriologia, nos ensina que o zigoto é uma célula resultante do encontro do óvulo com o espermatozoide e que ali inicia a vida. Os próprios livros de embriologia já nos dizem isso. A doutora Margaret Zernica-Goetz tem um artigo publicado numa das mais importantes revistas científicas da área, em 2005, Revisão Molecular Celular, onde ela nos traz que a vida é um contínuo, que a primeira divisão do zigoto não se dá por acaso, mas já define o nosso destino e todas as características que vamos desenvolver. Então, não tem como pensar que isso acontece ao acaso. E as próprias
pesquisas têm mostrado isso. Você vê nesse artigo, o que nos traz, essa afirmação, nos traz exatamente o conhecimento que nós temos, nós enxergamos nessa afirmação a ação do perispírito, sendo responsável em coordenar essa divisão e essa multiplicação celular. Ainda em Missionários da Luz, nós temos a informação sobre a ligação espiritual que existe entre a mãe e o bebê. E veja só, essa ligação, ela se inicia até anteriormente a esse processo da fecundação. Aí, naquele momento em que essa ligação se completa nesse ovo zigoto, é que se inicia a reencarnação. E o grande papel daqueles irmãos, das entidades espirituais, dos irmãos que são responsáveis por essa manipulação genética. Como cita aqui, com a missão construtiva do mecanismo fetal, para que a colaboração do outro plano, nesse processo que é o processo reencarnatório, que é muito minucioso e muito bem feito. Então, nós vemos que esse ser que vai reencarnar, esse ser que está ali, é um ser imortal. E é um ser único, é um ser individual. Ele tem o seu material genético, o seu DNA diferente. Tá certo que ele traz metade do seu material genético da mãe, mas a outra metade é do pai. Veja só como ele é um ser tão individual que quando inicia a vida, quando ele se inicia na barriguinha ali da mãe, ele já começa se defendendo. Como assim? Veja só, eu não falei que ele tem metade do material genético da mãe e a outra metade é do pai? Então ele é um organismo totalmente diferente da mãe. Então ele seria um corpo estranho no organismo da mãe. Se ele é um corpo estranho, por que a mãe não expulsa esse bebê? Se quando a gente enfia um strep no dedo, aquilo incomoda tanto, porque o corpo da gente quer expulsar, o nosso sistema imunológico quer jogar fora aquilo. E aquilo fica incomodando enquanto a gente não tira, não sossega. Então, como é que, sendo um corpo estranho no organismo da mãe, a mãe não expulsa o bebê? Muitos pesquisadores e cientistas ficaram com essa dúvida durante muito tempo. Aí descobriu-se que o feto produz uma substância que é capaz de enganar o sistema imunológico da mãe. Ou seja, ele é um ser tão individual que desde o momento do início da sua vida, ele já aprende a se defender. Ele tem como espírito imortal a sua bagagem espiritual. Vocês sabiam que o feto tem o seu próprio psiquismo? Muitas pesquisas estão sendo feitas em cima disso. E comprovaram e evidenciaram a sofisticação da percepção do feto, da sua capacidade motora, assim como a sua crescente complexidade do seu aparato mental. Ou seja, ele é, sim, um ser individual, ele é um ser único, que está recebendo naquele momento mais uma oportunidade. Assim como todos nós recebemos a oportunidade de mais uma existência para aprender, para crescer, para evoluir. Uma outra consideração que eu acho extremamente importante é sobre o nosso próprio corpo físico. Ainda em Missionários da Luz, André Luiz nos traz que os contornos anatômicos da forma física, sejam eles perfeitos ou não, fazem parte dos estatutos educativos. Então, cada um de nós recebe, ao reencarnar, o corpo mais adequado às suas necessidades espirituais. Então, se nasceu feinho, se nasceu bonitinho, se nasceu com algum probleminha, se não nasceu, nós recebemos aquele corpo que é ideal. Essas entidades espirituais que zelam pelo nosso progresso e que são responsáveis por essa manipulação genética, vai colocar no nosso corpo, conduzir para o nosso corpo os benefícios e as dificuldades que cada um de nós necessita para essa nossa nova existência.
Os cientistas também, durante muito tempo, achavam que no nosso DNA ia ter a resposta para tudo. Ia explicar todas as dificuldades, todos os problemas que os seres humanos têm. Tanto é que no projeto Genoma Humano, que estava destinado a decifrar o código genético, que foi concluído no início de 2003, mostrou que, contrariando a ideia dos cientistas que achavam que os seres humanos tinham 150 mil genes, mostrou que nós temos apenas 25 mil genes. Nós estamos ali pertinho dos 24 mil dos vermes, dos 15 mil das moscas. Nosso DNA é 99% idêntico aos dos chimpanzés. Veja só. Então, com isso, se concluiu que as informações que são contidas no nosso DNA não são suficientes para justificar a alta complexidade do ser humano. Francis Collins, o próprio chefe desse projeto, no final, na conclusão dele, até deixou uma declaração. A complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte, pelo qual devemos agora começar a procurar. Então, veja bem, os genes não determinam completamente o ser humano. Para nós que estudamos o espiritismo, nós já conseguimos algumas respostas para muitas dessas questões. Outra consideração importante a se fazer é sobre a evolução. Nós estamos constantemente evoluindo. É uma evolução gradual e contínua. Isso quer dizer que desde os minerais lá atrás até o que nós somos hoje, esse nosso corpo físico, nós passamos por um longo processo evolutivo. Isso quer dizer que nós estamos construindo esse nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual, né, o perispírito, ao longo de bilhões de anos. Dentro destes desafios da bioética que serão estudados daqui para frente, então agora nós vamos entrar nessa primeira parte. Então, nós vamos falar sobre a FIV. E o que seria a FIV? Fertilização in vitro. Essa técnica foi um método elaborado, idealizado pelo pesquisador britânico Robert Geoffrey Edwards, que consiste em fertilizar o óvulo pelo espermatozoide no laboratório e depois introduzi-lo no útero para que o embrião se desenvolva. Sendo que o primeiro bebê que nasceu a partir dessa técnica foi a Louise Brown, na Inglaterra, em 1978. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 100 casais, 20 têm dificuldades para se ter filhos. E segundo a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e de Embriologia, existem hoje mais de 5 milhões de pessoas que nasceram por essa técnica e mais de 350 mil crianças são concebidas anualmente pelas diversas técnicas de fertilização assistida. Num relatório mais atual, publicado este ano pela Anvisa, ela nos traz, dos dados de 2019, que nós temos aproximadamente 90 mil embriões congelados, isso só nas clínicas de reprodução assistida no Brasil. Houve um crescimento no último ano de 18% da fertilização in vitro. Não existe um tempo limite de viabilidade desses embriões que são congelados. Nós temos relatos de nascimentos que aconteceram de embriões que estavam congelados com 10, 11, 13 anos de congelamento. Então, nós sabemos que nessa técnica da FIV, o que acontece? Pega-se o ovócito e o espermatozoide e se une em laboratório. Isso é feito através das técnicas, as diversas técnicas já disponíveis, que a ciência já tem conhecimento e já trabalha com isso já há alguns anos.
Ok, nós sabemos que mediante a esse encontro vai haver o desenvolvimento daquele embrião. Muitos perguntariam, certo, neste embrião, será que vai ter um espírito ligado? Se nós olharmos a questão 136 do Livro dos Espíritos, lá fala que existem algumas gestações em que não há um espírito ligado, aonde só a vida orgânica anima aquele corpo. Na 356, nós vamos ter isso daí também, que algumas gestações não têm a ligação espiritual. Mas aí o que acontece? O que acontece é que a criança, ela não sobrevive, ela não vive. É o caso do natimorto. Se nós levarmos em consideração isso, a gente pensa assim, então quer dizer que esses embriões congelados não têm espírito. Como nós não temos, por enquanto, uma forma de nós avaliarmos se naquele embrião vai haver um espírito ligado ou não, nós vamos considerar que sempre vai haver um espírito ali. Porque nós aprendemos que esse embrião, ele é um ser vivo. Ele não é um objeto, ele não é uma coisa que pode ser usada, descartada, tá? Então, nós vamos considerar que sim. Porque se a gente pensar, tá, o próprio fluido vital das células embriogenárias, o próprio automatismo celular vai fazer com que haja esse desenvolvimento inicial do embrião. Mas como nós não temos essa certeza, nós vamos considerar, sim, sempre haverá espírito ligado a esses embriões. Principalmente quando há a formação do embrião humano. Porque quando não há o espírito ligado, não vai haver o perispírito e esse modelo organizador biológico para coordenar a diferenciação celular. O que seria o caso daqueles fetos teratogênicos em que não tem a forma humana e nenhum órgão funcionando. Nessa obra, A Genética Além da Biologia, Eurípides Kuhl, ele traz para nós algumas hipóteses de espíritos que estão ligados a esses espíritos, a esses embriões congelados. Então, ele nos fala daqueles espíritos que se voluntariaram. Então, eles se ligaram a esses embriões congelados voluntariamente para o progresso da ciência. Ele fala que pode ser também espíritos que ficam num processo de um sono pesado, como é descrito no livro Nosso Lar. Ou então, estes espíritos ovoides, aqueles que perderam a forma humana e modificaram o seu perispírito tomando essa forma ovoide, o que é descrito no livro Libertação. Nosso Lar e Libertação são obras de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele cita também a questão de que podem ser espíritos que, ao longo das suas vidas, adquiriram muitos inimigos. Então, eles se ligam a esses embriões congelados como um abrigo, para se abrigar, para se proteger, para se esconder destes seus vingadores, na esperança de que, com o tempo, esses obsessores se reencarnem ou sejam esclarecidos. Raul Teixeira, num artigo também publicado na Revista Espírita Allan Kardec, ele também fala sobre esses espíritos que estão ligados aos embriões congelados. Então, ele fala desses irmãos que se voluntariaram, né, sendo ligados a esses embriões congelados, porque se eles fossem nascer, eles teriam que passar por enfermidades muito sérias. Então, eles preferem ficar numa espécie de mutismo nestes embriões congelados para ter uma vida melhor numa futura reencarnação. Ele cita também o caso de irmãos que causaram lesões degenerativas muito graves no seu perispírito. Ele cita o exemplo do homem-bomba.
Então, eles ficariam ligados nestes embriões congelados, porque se eles fossem nascer, devido a essas lesões causadas no perispírito, eles teriam no seu corpo físico deformidades num grau muito elevado. Então, ficando nestes embriões, é possível a remodelação desse perispírito e assim ele pode nascer também numa condição melhor futura. Este livro, Janela para a Vida, eu achei interessante porque fizeram uma pergunta e Emmanuel nos responde. A pergunta é sobre, já que existe, né, essas técnicas de fertilização in vitro, aqueles que irão reencarnar por esse método, eles sabem que virão desta forma e são preparados para isso? Veja só, alguns dados mostram que a cada 10 casais que tentam a fertilização in vitro, 3 conseguem sucesso. O que isso quer dizer? Significa que essa técnica, ela veio trazer muito benefício. Imagina a alegria desses casais que desejam tanto ter o filho e conseguem através dessas técnicas. Então, é uma bênção recebida ao casal, aquele espírito que vai estar reencarnando. Então, temos que saber que tudo se trata também da questão do merecimento, né? E Emmanuel, ele nos traz que sim, que esses irmãos que vão reencarnar, eles sabem que virão por este processo e são preparados. Que a ciência, quando ela é utilizada de maneira correta, digna, justa, sem extravagância, sem abuso, sem experimentação desaconselhada, ela é, sim, auxiliada pela espiritualidade. A espiritualidade auxilia até mesmo na melhor seleção daquele espermatozoide, daquele ovócito que será fecundado no laboratório. A grande discussão que existe sobre essa questão dos embriões congelados é porque quando é feita essa técnica, não se produz um embrião, são vários embriões que são produzidos, né? E nem todos vão ser implantados, transferidos ao útero. E o que acontece com esses embriões excedentes? Então, a preocupação é justamente em relação à utilização destes embriões para a produção da célula-tronco embrionárias. Em 2017, o Conselho Federal de Medicina nos trouxe uma nova resolução com as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Então, essas normas, elas vêm auxiliar no melhor aperfeiçoamento dessas técnicas da fertilização in vitro, dessas técnicas de reprodução, mas também vêm orientar, né, a observância, vamos falar assim, dos princípios éticos e bioéticos. Então, essas normas, elas vêm orientar os profissionais que vão trabalhar com isso, mas também essas clínicas que são responsáveis pela reprodução assistida. Não daria para colocar tudo, que ele é bem grande, mas eu coloquei alguns tópicos que eu achei interessante. Veja só, não pode ser aplicada com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho. É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não seja a da procriação humana. A quantidade de embriões a serem transferidos ou implantados no útero da mãe, de acordo com a idade. Então, o número de embriões agora não pode ser superior a 4. E se acaso foi implantado lá esses 4 embriões e os 4 se desenvolverem, então, que é o caso da gravidez múltipla, fica proibida a utilização de procedimentos que visem a redução embrionária. Porque isso poderia ter acontecido e deve ter acontecido muito antes dessas normas. O que acontecia?
desenvolvia esses 4 bebezinhos na barriga da mãe. O médico ia lá e eliminava alguns dos embriões. Então, agora existem essas normas que regularizam e existe a facilidade para a fiscalização que antes não acontecia. Nós vimos que a preocupação é justamente na utilização desses embriões para obtenção dessas células-tronco embrionárias. Mas o que seria essas células-tronco? Então, as células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, células com a potencialidade de se transformar em qualquer outro tipo de tecido especializado do organismo. E como podemos obter essas células-tronco? Através dos embriões, sendo chamadas de células-tronco embrionárias, ou do nosso próprio organismo, sendo as células-tronco adultas, que estão presentes em todos os nossos tecidos, mas principalmente na medula óssea. E como se obtém essas células-tronco embrionárias? Então, para se obter as células-tronco embrionárias, é preciso ocorrer a fecundação. E após 5 dias, a formação do blastócito. Nesse estágio, ocorre a obtenção das células-tronco embrionárias. E o que acontece com o embrião? Ele é descartado. Inicialmente, se acreditava que as células-tronco embrionárias, elas tinham uma alta potencialidade de auxiliar nas técnicas terapêuticas. Teriam mais versatilidade, teriam mais vitalidade. No entanto, as pesquisas mostraram que as células-tronco adultas vão ter a mesma versatilidade das células-tronco embrionárias, além do que elas seriam mais dóceis, prestando-se facilmente às culturas no laboratório. O que quer dizer isso? Ela é uma célula dócil. O que acontece? Quando foi lançado aí na mídia sobre as células-tronco embrionárias, muitos realmente viam nessas células-tronco o milagre, tudo ia ser resolvido com as células-tronco. No entanto, foram sendo feitas pesquisas ao longo do ano, através dos estudos. O que eles foram vendo? Que não se consegue muito sucesso com a utilização dessas células-tronco embrionárias. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A célula-tronco adulta, quando ela é retirada do nosso próprio organismo, ela já vem impregnada pelo perispírito. É isso que a torna mais dócil. Já a célula-tronco embrionária, ela não vai ter isso. Ela não vai ter aquele modelo organizador biológico para coordenar. Então, o que acontece? Essas células-tronco embrionárias, elas ficam mudando constantemente. Então, viram que havia muito risco de geração de tumores, de más formações. Tanto é que nós vamos ter essa informação até com o André Luiz em Evolução em 2 Mundos, onde ele cita da utilização desses tecidos dos embriões, podendo gerar até mesmo órgãos extras. Então, mostrando essa preocupação e esse alerta. No 5º Congresso Médico Espírita, que aconteceu em 2005, foram elaborados alguns princípios em relação a essas células-tronco que eu gostaria de ler para vocês. As pesquisas com as células-tronco embrionárias, embora teoricamente pareciam mais promissoras, têm mostrado um alto risco na geração de tumores, sendo passíveis de provocar rejeição. Essas pesquisas são realizadas sem o devido respeito ao embrião, reduzido simplesmente a coisa, como nós vimos lá atrás. Ele não é uma coisa. Uma vida, a do embrião, não pode ser interrompida em benefício da outra. As pesquisas mais recentes têm demonstrado maior praticidade e boa potencialidade no emprego dessas células-tronco adultas, com menor risco de rejeição ou de provocar tumores e com bons resultados no tratamento de leucemias,
cardiopatias, acidente vascular cerebral, e conclui dizendo: declaramos-nos contrários à utilização das células-tronco embrionárias, quer seja em pesquisa ou em terapias. Então, a grande dúvida que fica é a seguinte: se todas as pesquisas têm mostrado sucesso com a utilização das células-tronco, não há necessidade de se perder recursos com pesquisas com a célula-tronco embrionárias, visto que até mesmo elas ferem princípios éticos. Quando nós vemos tudo isso, o que a gente pensa? As mudanças, as descobertas, elas estão aí a todo momento. O progresso científico e tecnológico está sempre avançando. Nós nunca podemos menosprezar a ciência, mas nós também não podemos desprezar todo o resto. É necessário que tenhamos consciência, que possamos debater esses temas de forma clara. É preciso que possamos buscar os esclarecimentos sobre esses temas bioéticos que estão aí no nosso cotidiano. Porque se aconteceu todo esse avanço, se tem acontecido e vai continuar acontecendo, é porque tem a permissão de Deus. É porque tem uma espiritualidade maior apoiando e auxiliando por trás disso. É porque existe um programa maior, um propósito maior por trás de tudo isso para a humanidade. Nós temos que saber que quando nós falamos, por exemplo, sobre como iniciou a vida, como surge a vida, isso não é mais um privilégio de pesquisadores, de cientistas, para ficar lá no âmbito laboratorial, não. Lá no ambiente laboratorial, não, já ganhou os meios de comunicação, nós temos essas informações a todo momento. Então, é necessário que tenhamos os esclarecimentos. A imortalidade da alma, a reencarnação, quando se inicia a vida. É necessário termos esses esclarecimentos para que a gente possa entender melhor essas questões e até mesmo criar um posicionamento, para que a gente tenha a posição de poder defender a vida humana. Porque, como diz a doutora Marlene Nobre, em última análise, a vida é um bem outorgado, indisponível. E quando nós temos essa consciência de que devemos defender a vida e o porquê devemos defender a vida e como podemos fazer isso nos auxilia, nos orienta na conduta ética do homem. Quando nós falamos nessa questão ética, na questão moral, não tem como nós não lembrarmos de tudo que Jesus nos deixou. As diretrizes nós já temos. Ele, como nosso maior modelo, nosso maior guia, já nos trouxe. O seu evangelho é o maior exemplo de ética moral e de código de conduta. Se nós tivermos a consciência do que estamos fazendo e fazer da maneira correta, estarmos esclarecidos e podermos fazer sempre o bem, colocar sempre o amor ao próximo em primeiro lugar, se nós seguirmos tudo isso, independente do progresso, independente da evolução da ciência, independente de todos os novos conhecimentos que vão chegar, nós estaremos sempre no caminho certo. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Meu muito obrigado a vocês que estão aqui conosco, mas também vocês que nos acompanham através das redes sociais da AME Planalto. Vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal da AME Planalto, que ative as notificações para que possam receber os demais estudos que nós faremos nesse tema, sobre esse tema da bioética. Então, obrigada a todos e até uma próxima.